Oi pessoal, seguindo aquela ideia de que o carbono faz quatro ligações sempre, a gente vai falar hoje de formas de representar a cadeia carbônica, né? Aqui a gente tem uma das formas de representação, que é a fórmula estrutural, que seria isso aqui, ó. Só que essa fórmula aqui, ela é muito grande, né? Ela vai pegar muito espaço para escrever. Então a gente vai chegar numa forma de representação dessa ou dessa, e ainda faltou a fórmula de bastão, que é o que a gente vai trabalhar hoje. São essas cadeias estruturais, essa forma de representar a cadeia carbônica. Então, inicialmente, a gente vai só lembrar mais uma vez, sempre, né, que o carbono faz quatro ligações. Então, nessas condições que o carbono faz quatro ligações, a gente tem sempre que lembrar que essas ligações podem ser as quatro ligações sendo as quatro ligações simples, pode ser uma ligação dupla e duas simples, pode ser uma tripla e uma simples e pode ser duas duplas. Essas são as formas com as quais o carbono se liga aos outros elementos ou a ele mesmo, a outro elemento de carbono, átomo de carbono, para fazer as suas quatro ligações. Então, sempre que a gente tiver uma cadeia carbônica, por exemplo, uma cadeia como essa cadeia, a gente tem sempre que lembrar que o carbono faz as quatro ligações. Então, nessa situação aqui, ele está incompleto. Por quê? Ele não está fazendo as quatro ligações. Então, eu tenho que completar essas ligações. Normalmente, a gente completa, se a gente pegar uma cadeia como essa, que não está sendo informado qual é o outro elemento que está se ligando ao carbono, a gente vai completar com os hidrogênios. Eu vou escrever de vermelho apenas para você saber quais são essas ligações e onde é que eles estão ligados. Então vamos lá. Se você observar, vamos pegar esse primeiro carbono. Esse carbono ele só está fazendo uma ligação para esse lado. Então nessa situação aqui, esse carbono ele não está completo porque está faltando ainda três ligações. Por que três? Porque se ele já está fazendo uma, isso quer dizer que ele tem que, para completar as quatro ligações, precisa de mais três. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar hidrogênios aqui, ó. Então, adiciona hidrogênio. Adiciona hidrogênio. Pronto, esse carbono agora, ele já está com as suas quatro ligações completas. Agora, vamos observar os outros carbonos. Eu disse que ia fazer de vermelho, acabei fazendo da mesma cor, mas enfim. Agora, vamos agora para o outro carbono do lado. Se você observar esse carbono, ele já faz uma ligação para um lado e já faz a outra ligação para o outro. Então, no caso, se ele já tem duas ligações, faltaria mais duas. Então, a gente vai colocar um hidrogênio para cá e outro para cá, completando as quatro ligações. Não esqueça, nós estamos completando as quatro ligações que o carbono tem que fazer. Agora, vamos pegar esse outro carbono. Se você reparar, esse carbono aqui do lado, ele é a mesma coisa, do mesmo jeito desse aqui, ó. Tá fazendo uma ligação para um lado e uma para o outro. Esse aqui também está fazendo uma ligação para um lado e outra uma para o outro. Então, o que eu vou fazer? Vou completar os hidrogênios aqui. Então, pronto. Aí, eu vou completar os hidrogênios aqui também. Pronto, fez as quatro ligações. E esse outro carbono aqui, do lado, ele está estável? Não. Ele não está estável porque ele precisa de quatro ligações, porque ele só está tendo uma, então precisa de mais três. Então a gente vai adicionar aqui os hidrogênios que faltam para completar os quatro. Beleza? Essa representação aqui é a chamada representação da fórmula estrutural, que ela pega muito espaço, ela é grande. Mas o bom é que você vai saber onde é que está todas as ligações, todos os elementos. Então nessa situação, a gente tem aqui uma cadeia que está representando todos os carbonos e todos os hidrogênios que fazem parte dessa molécula. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender outras formas de representar essa cadeia de forma mais simples. Quais são as fórmulas possíveis? Eu tenho a fórmula estrutural. Opa, vou escrever aqui. Eu tenho a fórmula estrutural, que é essa que a gente acabou de ver.
Então, por exemplo, eu vou pegar um outro composto, até um pouco maior. Vou botar aqui os carbonos. E vou botar uma ligação dupla aqui. Só para a gente saber como é que a gente pode completar essas ligações. Vou aproveitar e fazer o outro, colocando ligação tripla também. Para a gente saber como é que a gente vai completar. Agora o que eu vou fazer? Vou completar os hidrogênios que faltam para completar as 4 ligações do carbono. Completar com hidrogênio essas ligações que faltam do carbono. Então nesse caso aqui, o primeiro, mais uma vez, esse carbono só faz uma para cá. Então falta a ele quantos hidrogênios? Então vamos completar as 4 ligações que faltam para esse carbono ficar estável. Ou no caso, completar com os hidrogênios até chegar a essas 4 ligações. Então vamos pegar esse primeiro carbono. Esse primeiro carbono aqui, ele está fazendo para cá uma ligação apenas. Então se ele está fazendo uma ligação apenas, falta quantas? 3. Vamos completar com os hidrogênios. Então eu coloco o hidrogênio para cá, o hidrogênio para cá, o hidrogênio para cá. Show, né? Completou as 4 ligações. Agora eu tenho que fazer isso com os outros carbonos dessa cadeia. Então vamos lá. Esse aqui está fazendo 2, ó. Então repara que para cá tem uma ligação, para cá tem outra ligação. E que eu vou fazer? Adicionar 2 hidrogênios. Por que 2 hidrogênios? Não esqueça, agora ele tem 4. Completei com os hidrogênios, agora ele fez as 4 ligações. Vamos para esse outro. Esse aqui também só precisa de mais 2 hidrogênios. Porque se você reparar, ele já tinha 2 ligações, só precisa de mais 2 hidrogênios. Esse hidrogênio aqui ficou meio feio, né? Tá só aqui uma, pronto. Agora vamos ver o outro. Também tem 2 hidrogênios para completar as 4. Agora esse muda. Eu vou até fazer de vermelho só para você perceber a diferença, mas não, assim, é só para destacar. Esse carbono aqui, pessoal, ele está fazendo, esse aqui, está fazendo 3 ligações já. Porque ele faz 2 para cá e faz uma para cá. Então das 4 que ele tem que fazer, ele já está fazendo 3. Então só falta o quê? 1. Então eu vou escrever de vermelho só para você saber, não faz diferença, tá? Mas só para você saber que esse é o único hidrogênio que é necessário aqui para completar as 4 ligações. Agora vamos reparar o outro. Esse carbono já está fazendo 2 ligações, tá vendo? Aqui, ó, essa ligação dupla entre esse carbono e esse. Então ele está fazendo 2 ligações. Então o que falta a ele? Mais 2 hidrogênios para completar as 4. Então eu vou escrever um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. E ele fica angulado a si mesmo. Por uma condição de organização espacial, ele fica angulado a si mesmo. Agora vamos reparar essa outra cadeia daqui de baixo. Esses carbonos da ponta, sempre que ele tiver com uma ligação apenas, você já pode adicionar logo as 3 que faltam. Então nesse caso aqui, ó, adiciona 3 ligações aqui com hidrogênio. E aqui também você pode adicionar direto, se quiser fazer isso logo. Agora vamos completar as outras ligações que faltam no carbono. Agora vamos pegar esse. Esse aqui está fazendo 3 para cá e está fazendo 2 para cá. Então não precisa mais de hidrogênio, porque ele já tem 4. Nessa situação ele já está completo. Olha esse carbono aqui, ó. Ele já está fazendo 1 para cá e 3 para cá. Também não precisa. Então deixa ele do jeito que ele está. Por quê? Porque ele está fazendo 4. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui também, voltando para ele, esse outro. 1, 2, 3, 4. Foi. Então não preciso completar com hidrogênios aqui. Vou completar onde falta. Repara que esse aqui está fazendo, ó, 2 ligações, uma para cá e outra para cá. Então nessa situação, esse carbono não está completo. Então o que eu tenho que fazer? Adicionar os hidrogênios. Isso que eu estou fazendo nesse momento é representando a fórmula estrutural completa. Essa fórmula estrutural completa, ela vai expressar todos os elementos, todos os átomos, no caso do elemento que faz parte da cadeia carbônica, que é o carbono, e também todos os hidrogênios ou alguns outros átomos que aparecerem. Então, nessa situação, essa estrutura ela fica muito grande. Ela dificulta para a gente escrever ela, mas ela serve para a gente entender como é que esses átomos estão organizados espacialmente. Então, agora, a gente vai aprender outras formas de representar essa cadeia. Essa aqui foi a fórmula estrutural. Eu vou pegar a fórmula agora chamada simplificada. Então, vamos lá.
A fórmula simplificada, vou botar aqui, ó. Eu vou escrever uma cadeia que vai representar agora a estrutura completa, tá? Só para a gente poder fazer o exemplo. Ficou meio feio, né? Apagar aqui bem rapidinho. Pronto. Ficar mais bonito, aqui mais organizado. Tá vendo? Estou completando as ligações que o carbono faz. Vou começar com a cadeia mais simples, tá? Aqui é hidrogênio e aqui é hidrogênio também. E aqui também é hidrogênio. E aqui também é hidrogênio. E aqui também é hidrogênio. Repare que eu estou fazendo a fórmula estrutural completa. Só que para eu chegar na fórmula estrutural simplificada, o que a gente precisa? A gente vai precisar pegar agora a quantidade de hidrogênios que tem ligados ao carbono e condensar ela em um número só. E colocar ela como representada por um número. Por exemplo, esse primeiro carbono aqui, ó. Quantos hidrogênios ele tem? Se você contar, tem 1, 2, 3. Então, o que eu escrevo aqui, ó? Boto o carbono. E aqui do lado eu vou botar assim, ó. H, porque são os elementos que tem aí, né? Ligados, os átomos que tem ligado ao carbono. E coloco aqui 3. Agora eu vou botar o traço. Esse traço representa justamente essa ligação que tem aqui entre esse carbono, que é a chamada ligação covalente. Agora eu vou colocar esse outro carbono. Deixa eu pegar aqui a canetinha, pegar esse outro carbono e colocar agora os hidrogênios que tem nele. Quantos hidrogênios tem nele? 2, se você reparar. Eu escrevo 2 aqui. Agora eu vou para o outro. Quantos hidrogênios tem aí? Representa o carbono. Ele aqui também tem 2. Então eu vou botar CH2. Esse outro carbono também tem 2 hidrogênios. Bota CH2. E esse carbono aqui da ponta, ó, tem 3, né? Então agora eu vou botar 3. Nesse caso, eu condensei, né, eu simplifiquei, desculpa, as ligações que o carbono está fazendo com o hidrogênio. Eles ficaram aqui aparecendo representado por um índice, que só vai dizer a quantidade que ele tem. Então, isso aqui é o que eu vou chamar de fórmula simplificada. Essa aqui é a fórmula estrutural, mas essa aqui é a fórmula estrutural simplificada. Eu simplifiquei a forma de representação. Eu posso utilizar também, para representar desse tipo aqui, a chamada fórmula estrutural. Vou botar aqui só bem rápido aqui, né? A fórmula estrutural condensada. Então, nessa situação, a fórmula condensada, eu vou deixar essas ligações agora implícitas, tá? Elas não vão aparecer para mim. Então, essa aqui vai ficar implícita, isso aqui, isso aqui. Então, o que eu faço agora? Eu boto assim, ó. Só tira esse tracinho. H3C. Boto CH2. Boto o CH2. E boto o outro CH2. Que indica justamente, né? Esse CH2, lembrando que indica as duas ligações que o carbono está fazendo. Agora, tá aqui. Ela está condensada. Só que tem um detalhe ainda. Eu posso simplificar ainda mais essa representação. Porque se você reparar, isso aqui, ó, isso aqui são iguais, são 3 grupos iguais, da mesma forma. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar, botar assim, ó, H3C, que é da ponta, abro um parênteses, e agora, como tem 3 grupos iguais, eu vou botar aqui, ó, os 3 CH2, desculpa. E agora eu vou botar aqui, ó, 3. Esse 3 indica que esses 3 grupos aqui, ó, os 3 átomos de carbono estão se repetindo do mesmo jeito. Então, vou representar agora assim, ó. Esse CH3 é esse aqui, da ponta. Tá certo? Essa é a fórmula estrutural condensada. Ah, mas eu posso representar isso aqui de uma forma ainda mais simplificada. Sabia? Isso. Para representar agora, eu vou usar a chamada fórmula de bastão. Ou também chamada fórmula de linhas. Essa cadeia, eu vou representar essa mesma cadeia aqui embaixo, só para a gente ver como é que a gente ia representar ela, tá? Aqui são 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou representar essa cadeia que está aqui embaixo e vou representar ela aqui embaixo, né? Tá vendo? Vou colocar ela aqui embaixo
para a gente poder representar ela na fórmula de linha. Para ficar melhor, na verdade, como é a mesma, para ficar mais fácil da gente entender, eu vou pegar essa cadeia aqui, que é a mesma, tá? Vou selecionar essa. Pronto, copiei só ela. Agora eu vou copiar, é a mesma cadeia, tá? Eu vou colocar ela bem aqui do lado. Lembrando que essa fórmula aqui é a fórmula condensada, essa aqui eu acabei de colocar a fórmula condensada, né? E essa aqui também é a fórmula condensada, dá no mesmo, só que a diferença é que aqui eu tirei essas ligações ficaram implícitas, né? Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou representar na fórmula de bastão. O que é a fórmula de bastão? É uma fórmula que eu uso linhas. Repara que essa cadeia tem, ó, essa aqui é igual a essa, tá, pessoal? Vou botar até aqui, ó, essa cadeia é igual a essa, a mesma cadeia, a mesma representação. Só que repara que essa cadeia aqui, eu tenho que ter cuidado para ninguém confundir isso aqui, né, como sendo ligação, né? Na verdade, eu tenho que botar só um igualzinho bem pequenininho, o pessoal não entender que é ligação aqui, né? Porque aqui pode representar, é o que representa a ligação dupla. Mas eu estou usando isso aqui só para representar que essa cadeia da esquerda é igual à outra da direita, tá? É a mesma forma de representar, aliás, é a mesma cadeia, só que representando de forma diferente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou representar isso na forma de bastão. O que é representar na forma de bastão? Vou usar traços ou linhas para representar essas cadeias. No caso dessa cadeia carbônica, né, ela tem 5 carbonos. Dessa primeira cadeia que nós estamos trabalhando tem 5 carbonos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou representar isso aqui com traços. Assim, ó. Tracinho para cá, tracinho para cá, tracinho para cá, tracinho para cá. Eita, e agora? E agora, pessoal? Essa cadeia está sendo representada simplesmente por esses tracinhos. Então, como é que eu vou saber isso? Como é que vai ser isso? Você tem que saber que bem aqui, ó, representa esse primeiro carbono, bem aqui representa esse segundo carbono, bem aqui representa esse terceiro carbono, bem aqui representa esse carbono aqui, desculpa, eu fiz o contrário, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Bem aqui representa esse carbono e bem aqui representa esse carbono. Eu estou usando uma forma estrutural de traços, ou representando a forma estrutural na forma de traços, ou bastão, ou linhas, só para você simplificar ainda mais, escrever de uma forma ainda mais simples. Como é que a gente faz agora? Nada, já foi representado. Os hidrogênios não precisam representar, eles vão ficar implícitos. E as ligações estão aparecendo aí. Agora, isso aqui é uma forma bem simples de representar. Você vai ver essa representação na forma, às vezes, de figuras geométricas. Então, vamos pegar uma outra cadeia. Né? Agora, vamos pegar aqui um outro exemplo de uma outra cadeia. Vou botar aqui a cadeia dessa forma. Ó. Aqui eu vou botar uma ligação dupla. Aqui eu vou continuar a cadeia. É a mesma quantidade de carbonos que eu vou usar. Tá? Só que eu vou representar essa agora. Eu vou representar ela na fórmula de bastão ou de traços. O que eu faço agora? Desenhar a mesma coisa. Tá? Você tem que saber, não esqueça que cada vértice e cada pontinha representa um carbono. Aqui é carbono, carbono, carbono. Aqui não tem 5? 1, 2, 3, 4, 5? Já foi. Só que se você reparar, entre esse carbono e esse outro carbono tem uma ligação dupla. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar apenas um tracinho a mais aqui. Coloquei esse tracinho a mais, já indica que essa ligação, vou até refazer ele, colocar mais pertinho, né? Isso aqui indica justamente que esse carbono tem ligação dupla com o outro, ou segundo e terceiro carbono. Você pode enumerar para ficar mais fácil. Então, nesse caso, esse primeiro e esse segundo carbono é uma ligação simples, mas no segundo para o terceiro tem uma ligação dupla, eu represento com esse tracinho a mais. Beleza? E agora eu posso pegar uma outra cadeia, vou usar aqui outra cadeia do lado para representar. Agora vamos botar uma com ligação tripla. Tá? Opa, pronto. Ligação tripla. Vou botar agora só 4 carbonos. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Por que 1, 2, 3, 4 aqui, ó? Não esqueça que esse cantinho, essa ponta representa esse carbono. Esse vértice aqui representa esse carbono.
esse aqui é representado por esse aqui, ó, por esse cantinho aqui, ou esse vértice, e aqui é representado por esse. Só tem um detalhe, né? Tá faltando a ligação tripla ser representada. Então, o que eu faço? Como ali tem ligação tripla, são 3 tracinhos, eu adiciono um traço e outro traço. Agora, eu sei que isso aqui está representando uma ligação tripla. Isso aqui ainda não é a forma mais simples de representar. Tem ainda a chamada fórmula molecular, que basicamente a fórmula molecular só vai dizer quantos carbonos e quantos hidrogênios tem na molécula. Eu vou botar aqui de novo, que era para ter colocado na outra folha, né? Fórmula molecular. Não é molécula, é molecular, então não tem esse acento. Então vamos pegar uma cadeiazinha aqui e fazer das 3 formas que a gente estava fazendo. Das 4 formas, inclusive. Vou pegar uma molécula aqui, ó. Vou representar a forma estrutural completa. Ficou meio feio esses hidrogênios, tá, pessoal? Mas considera que é só pela didática, tá? São 4 carbonos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é a forma estrutural, mas eu quero chegar até a forma molecular, que é a outra forma de representar. Isso aqui você vai dizer que é fórmula estrutural. E daqui eu vou partir para outra forma de representar, que é a fórmula molecular. Como é que é essa fórmula molecular? Essa fórmula molecular, ela vai dizer apenas quantos você tem de cada elemento. Então vamos lá. Quantos carbonos nós temos na molécula? Ó? Vou até enumerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu estou enumerando só para a gente saber, tá? Então eu vou representar assim, ó. 4. Agora, quantos hidrogênios nós temos? Eu vou enumerar para a gente saber quantos hidrogênios nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu estou enumerando, você não precisa fazer isso, só para, de forma didática, explicar que aqui tem 10 hidrogênio. Então eu escrevo assim, ó, H10. Isso aqui é a fórmula molecular. E se eu quiser representar essa cadeia com a fórmula de bastão, como é que fica agora? Se só tem 4 carbonos, basta fazer isso aqui, ó. Show! Já representou. Essa cadeia é uma cadeia aberta, então fica mais fácil. Mas nem sempre eu vou ter cadeia aberta. Eu posso ter também uma cadeia. Agora eu vou pegar uma outra cadeia de outro estilo, que é uma cadeia cíclica, que a gente vai falar ainda sobre esse assunto. A cadeia cíclica é representada por um triângulo. Então aqui, esse triângulo está representando que eu tenho uma cadeia que tem 3 carbonos, que na verdade seria isso aqui, ó. Isso aqui. Agora eu completo com os hidrogênios. Tá, vou botar aqui meio, ficou meio apertado, mas vou botar aqui, ó. Por que fica 2 hidrogênios? Lembrando que aqui nós temos 2 ligações em cada carbono, então para completar tem os 2 hidrogênios, tá? E se eu quiser representar, isso aqui é a fórmula de bastão, essa primeira, tá? Que é a fórmula de linhas, se você quiser. E se eu quiser representar a forma molecular dessa cadeia? Quantos carbonos tem ela? 3. Quantos hidrogênios tem? 6. Pronto, representei com a forma molecular. Então essas são as formas de você representar. Eu posso ter cadeias ainda mais complexas. Por exemplo, se eu tiver uma cadeia como essa aqui, ó, que é um hexágono. Esse aqui é um desenho de uma estrutura que a gente vai ver muito aqui na química. Ficou meio feio. Oxi. Que a gente vai ver muito aqui na química. Que pode ser representado dessa forma. Ou pode ser representado dessa forma. Que é o chamar. Ficou muito feio, gente. Tá? Essa você pode representar de uma forma ou de outra. É o famoso anel aromático. Mas se você representar dessa forma, você sabe que aqui, ó, você tem ligações duplas alternadas. Duplas e simples alternadas. Aqui é uma dupla, aqui é uma simples. Aqui é uma dupla, aqui é uma simples. Aqui é uma dupla, aqui é uma simples. E aí, se eu quiser representar a forma completa dela, seria isso aqui, ó. Eu vou botar primeiro 6 hidrogênios, tá? E as ligações, depois eu completo com as ligações duplas. Agora repara que aqui tem ligação dupla, bota mais um traço. Aqui tem ligação dupla, bota mais um traço. Aqui tem ligação dupla, mais um traço. E aqui também. Agora eu vou completar com os hidrogênios que faltam.
Cada carbono... Opa, eu repeti aqui uma coisa errada, né? Não pode fazer isso, gente. Vacilei aqui. A ligação dupla é aqui. Aqui é a outra ligação dupla, tá? Não tinha essa aqui, me desculpem. Agora eu vou representar os hidrogênios que faltam. Para cá falta um, para cá falta um, para cá falta um. Repara que ele está fazendo 3, todos ele está fazendo 3, tá? Falta um e falta um. E agora, isso aqui é a forma estrutural completa. E agora eu posso representar com a forma molecular? Posso, muito fácil. Repara quantos carbonos tem? 6. Quantos hidrogênios tem? 6. Foi? Então foi. Então é isso, pessoal. Obrigado pela aula de hoje. Fica aí essas dicas importantes para você aprender como representa. Na próxima aula eu vou fazer estruturas mais complexas, trazer estruturas mais complexas para a gente entender como é que representa essas cadeias ou como extrai a forma molecular de estruturas mais complexas. Então, obrigado, deixa o like aí no vídeo para fortalecer e até a próxima.